Meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, quem estiver acompanhando esse vídeo de progressão geométrica com o professor Paulo Lacerda. Olha só, galera, eu vou começar a progressão geométrica com o conceito geral de progressão geométrica, que vem a ser progressão geométrica. É uma sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número fixo chamado razão da progressão. Esse é o conceito da folha 1, conceito de progressão geométrica. Vamos para a folha 2 ver como é que funciona isso através de uma tabelinha que eu dei. Vamos para a folha 2? Vamos lá. Meus amigos, olha lá, essa aí é a folha 2 e eu coloquei dois exemplos de sequência numa tabelinha para a gente entender o que vem a ser a razão de uma PG. Eu fiz um vídeo de progressão aritmética, vocês podem ir lá e assistir no meu canal Matemática Professor Lacerda. Olha só, aqui eu tenho uma sequência A4, 8, 16, 32, 64. Como é que você sabe qual é a razão? Olha só, a razão aqui no caso é só se dividir 8 por 4, dá 2, 16 por 8 dá 2, 32 por 16 dá 2, 64 por 32 dá 2. Então, o 8 é 4 vezes 2, o 16 é 8 vezes 2, o 32 é 16 vezes 2 e o 64 é 32 vezes 2. Então, a razão é sempre 2, ela é constante. Então, nesta progressão geométrica, é uma sequência de números que tem a razão 2. E ela é uma progressão, e no caso, como é multiplicando os elementos da sucessão de números, ela é dita progressão geométrica. Aqui eu dei uma progressão geométrica decrescente. 6 vezes menos 3, menos 18. 54 menos 18 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 18, 54. E aqui 162, negativo, 54, vezes o segundo, aqui o terceiro, vezes menos 3, que é a razão, deu menos 162, razão, olha lá, negativa, progressão é decrescente. Vamos para a folha 3 e vamos ver uma questão da UFPE Rio Grande do Sul, tá ok? Vamos lá? Pessoal, olha só, nessa folha 3 nós vamos ver uma questão que caiu na Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? A folha 2, agora vamos para a folha 3. Na folha 2 a gente falou de tabelas de sequência, né? Eu mostrei uma tabelinha para vocês saberem o que veio a ser razão, né? Como é que calcula a razão e tal. Foi um exemplo conceitual, né? Então, olha aqui, pessoal, esse exercício é da Universidade Federal de Pernambuco e diz o seguinte: um empréstimo bancário tem suas parcelas calculadas com um aumento na prestação de 4% em relação ao anterior. Considerando o empréstimo de 1.800 parcelado em 6 vezes, qual o valor da quarta prestação e qual o valor total a ser pago? Olha só, pessoal, primeiro nós vamos pegar 1.800 e vamos dividir por 6. Vai dar R$300. R$300
é o valor. Nós temos que 4%, como ele fala ali, que é o valor da prestação, que vai sofrendo o aumento, ele é igual a 0,04. Aqui é a taxa percentual e aqui é a taxa unitária. Ora, qual é a PG? A PG é montada da seguinte forma. Ó, eu tenho a PG, tá certo? E a primeira é 300. A segunda é 300 vezes 0,04, que vai dar 312. A terceira multiplica 312 por 0,4, vai dar 324,48. A quarta pega 324, multiplica por 0,4, vai dar 337,46. Tá vendo? A quinta é 350,96 e a sexta é 365. Aqui está a PG, tá certo? Que ela foi parcelada em 6 vezes. Então ela é uma PG de 6 termos. 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Então, logo, a quarta prestação, a gente já tem ali, ó, R$337,46. Já achamos uma das perguntas dele. Qual o valor da quarta prestação? E qual o valor do total pago? O total pago é o somatório de todas essas aqui. 300 mais 302 mais 324 mais 340 mais 350, 96 mais 365, que dá o total de, ó, 1.989,90. Tá certo? Não precisa eu somar, mas o total é esse. Se vocês somarem 300 mais 312 mais 324, 40, mais 324, 46, mais 350, 96, mais 365, vai dar um total de 1.989,90. Ele pergunta o valor da quarta prestação e qual o valor a ser pago. Tá ok? Vamos outra? Vamos nessa. Vamos na folha 4. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, a folha 4, exercício número 2. Folha 4, exercício número 2. Tá bom? A sequência x mais 3x mais 2 mais 10x mais 12, ele quer saber qual é o valor de x, tá certo? E quer saber escrever a progressão. Ora, como é que eu posso fazer? Eu sei que essa dividido por essa é a razão, e essa dividido por essa é a razão. Então eu posso fazer que o segundo termo, 3x mais 2 dividido por x, é igual a 10x mais 12 dividido por 3x mais 2. Tá vendo? Aqui a razão, que é o segundo dividido pelo primeiro, é igual a razão. E o terceiro dividido pelo segundo é igual a razão. Como aqui é Q e aqui é Q, que é chamado de razão, a gente vai chamar de Q. Elas são iguais, porque a razão
de uma progressão geométrica é constante, elas são iguais. Então, logo, eu vou fazer a multiplicação de x vezes 10x mais 12, que vai dar x vezes 10x mais 12 é igual a 3x mais 2 vezes 3x mais 2. Tá vendo? Ora, resolvendo isso aqui, eu vou multiplicar aqui, ó. Vai dar 10x2 mais x vezes 12 dá 12x, tá vendo? É igual. Aí eu vou multiplicar 3x vezes 3x dá quanto? 9x ao quadrado. Depois 3x vezes 2 vai dar 3x vezes 2 dá 6x. E vou fazer aqui, ó. De novo, vou multiplicar aqui 2 vezes 3x, 6x, e 2 vezes 2, 4. Tá vendo? 4. Aí, com isso, eu já montei a minha equação do segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 9x para cá, vai ficar 10x2 menos 9x2 é igual, aqui, ó, a 12x negativo mais 6x menos 4. Tá vendo? Aí o que vai acontecer, galera? O que vai acontecer? Eu vou ter, olha só, 3x vezes x, 9x2. 3x vezes 2, 6x. 2 vezes 3, 6x. Faltou o 6x aqui, tá certo? 2 vezes 3, 6x. E 2 vezes 2, 4. Então aqui tem mais um 6x. Tá ok? Olha lá. Vai ficar como? 10x2 menos x2 dá x2 é igual. Menos 12x com mais 6x corta. Vai dar... Aqui vai dar, ó, mais 4. Tá vendo? Vai dar mais 4. Aqui não é menos, é mais, né? É mais 4 aqui. Porque 2 vezes 2, 4. Mais com mais dá mais. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Que é igual a mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Então, eu vou ter duas soluções. Sendo x igual a 2, vai dar quanto? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar a seguinte proporção, ó. X é 2 vezes o segundo membro, 3 vezes mais 2 mais 2, e o outro vai dar 10 vezes 2 mais 12. Ó. Então, ela vai ficar o quê? 2, ó, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, tá vendo? E 10 vezes 2, 20, mais 12, 32. Então, eu escrevi a progressão, achei o valor de x e escrevi a progressão. Só que ela pode ser também menos 2, sendo
x igual a menos 2. Aí vai ficar, ó, vamos lá. Então, vai ficar o quê, ó? Menos 2, é a primeira. É o x, agora é menos 2. A segunda é 3 vezes menos 2 mais 2. E a terceira é 10 vezes menos 2 mais 12. Ó, então vai ficar a progressão menos 2, 3 vezes 2, menos 6, mais 2, menos 4. E a outra, 10 vezes menos 2, menos 20, mais 12, menos 8. Então tá aqui, ó. São duas sequências de PGE. Por quê? Porque existe dois resultados, um positivo, mais 2, e o outro menos 2. Então, quais são as progressões possíveis? Dentro que ele pediu 2, 8 e 32, e menos 2, menos 4 e menos 8. Tá ok, pessoal? Ele pede para calcular o valor de x, nós calculamos, e escrever a progressão. Nós também montamos as progressões, tá ok? Vamos lá? Vamos para a folha 5. Olha aqui, pessoal, só para efeito de treinamento, eu voltei no cálculo da razão. Então, determine a razão de cada uma das seguintes progressões geométricas. Como é que eu calculo a razão? Aqui é a 1, aqui é a 2 e aqui é a 3. Aqui é a 1, aqui é a 2, aqui é a 1 e aqui é a 2. Primeiro, segundo termo, primeiro, segundo termo, primeiro, segundo e terceiro termo. Tá certo? Para mim calcular, é só eu pegar a razão, que aqui é igual a 2 sobre a 1. Eu poderia pegar A3 dividido por A2 também, dá a mesma coisa. Quem é o A2? O A2 é 12. Quem é o A1? É 13. Então a razão aqui será 4. Nessa aqui, quem é a razão? É o segundo dividido pelo primeiro. Divide por 5 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. A razão aqui é 4, a razão aqui é 1 meio. Meio, né? E a razão aqui na terceira vai ser menos 15 dividido por 5. Que vai ser menos com mais dá menos, 15 por 5 dá 3. A razão ela é decrescente, razão menos 3. Tá legal? Vamos para a folha 6. Aí, galera, é o seguinte, folha 6, nós vamos ver agora a fórmula do termo geral de uma PG. Essa fórmula, ela te dá a condição de calcular, tendo o último termo, calcular o A1, tendo que, pode calcular o último termo, N é a quantidade de termo, A1 é o primeiro, a N é o último e Q é a razão. Então, olha só, a N, que é o último termo, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termo menos 1. Outras fórmulas derivadas da fórmula do termo geral da PG. Olha só, galera, vocês têm que anotar essas fórmulas, sedimentar o conhecimento de vocês, anotar, treinar os exercícios que nós estamos fazendo aqui novamente, para vocês ir sedimentando na sua memória como é que se calcula e como se grava essas fórmulas, tá legal? Olha aqui, eu tenho também que o primeiro termo é igual a N sobre Q elevado a N menos 1. Essa fórmula é tirada daqui, ó. Se eu pegar o A1 e levar o Q elevado a N para baixo do AN, que ele estava explicando, vai para lá dividido, vai dar exatamente essa fórmula aqui. E o Q, eu vou fazer AN
o AN está aqui, o A1 vai para baixo dela, Q elevado a menos 1, raiz de N menos 1, AN sobre A1, que é o primeiro termo. Agora, vamos calcular o exercício número 4. Vamos calcular o 10º termo da progressão. A gente começa, pessoal, calmo, lento, depois nós vamos passando essa dificuldade e vamos aumentando essa dificuldade. Olha só, achar o 10º termo da progressão, 3, 9, 27. Como é que eu acho? Ora, eu sei que A10, que é o último termo, é igual ao primeiro vezes a razão elevada a N menos 1. Tá vendo? O 10º termo é o que eu quero, achar o 10º termo. Então, A10 é igual a A1. A1 é 3 vezes a razão. Quanto é a razão? 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. A razão é 3. Elevado a N, já que você quer o 10º termo, vai ser N igual a 10 menos 1. Aqui, ó. Tá vendo? Então, vai dar A10 é igual a 3 vezes 10 menos 1, 9. 3 a nona. Então, A10 é igual a 3 elevado. Ó, potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 1 e 9, 10. A10 é igual a 3 a 10. Isso numa prova eles vão dar. Olha, sabendo que 3 a décima elevado a 10 é 59.000. A10 é igual a 59.049. Pô, pessoal, mas vou ter que calcular isso, pegar 3, multiplicar por 3, depois multiplicar por 3, multiplicar por 3, o resultado por 3, até chegar... Não vai. Se eles derem essa questão para você, ele vai dar aqui em cima, sabendo que... Ele vai dizer aqui, ó, sabendo... Ele vai botar lá, sabendo que, ó, 3 elevado a 10 é igual a 59.049. Ele vai botar isso aqui, porque ele sabe que você não tem máquina financeira numa prova para calcular. Tá ok? Valeu? Vamos ver a folha 7. E vamos começar a dificultar um pouquinho os nossos cálculos. Tá legal? Vamos lá? Aqui, pessoal, folha 7, exercício número 5. Folha 7, exercício número 5. Vamos lá. Em uma PG, cuja razão é 2, o primeiro termo é 4 e o último termo é 512. Qual o número de termos? Pô, pessoal, é fácil. Essa tem a razão é 2, primeiro termo é 4 e o último termo é 512. É só jogar na fórmula. A gente sabe que a fórmula, reforçando, é igual ao último termo, igual ao primeiro, vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Esta é a fórmula. Quem é o último termo? Ele dá, ó, 512. Quem é o primeiro termo? Ele dá, é 4. Facinho essa. Qual é a razão? 2. Então, 2 elevado ao número de termos, que é quanto? O número de termos.
Ah, o número de termo é o que ele quer. Então é n menos 1. Tá vendo? 2 elevado a n menos 1. Ele quer. Então ele sabe que eu tenho que 2 elevado a n menos 1 é igual, passo para lá a identidade, 4 vai dividindo, ó. 512 dividido por 4. Quanto é 512 dividido por 4? É só pegar aqui, pessoal, ó, dividir por 4. Vai dar quanto? Vai dar 1, 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Baixo 1, vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 11, 3. Baixo 2, vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Tá vendo? Então, eu poderia botar dessa forma. Mas eu posso fazer de outra forma. Como? Em vez de eu fazer assim, eu vou seguir da seguinte forma. O 512 é igual a 2 elevado a nona. 4 é igual a 2 elevado a segunda. Então, esse caminho eu não vou seguir. É o que todo mundo faz. E vou pegar 2 a segunda vezes 2 elevado a n menos 1. Ora, potências de mesma base, o que eu faço? Eu repito a base, ó, 2 a nona, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais n menos 1. Então, aqui vai dar 2 a nona é igual 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Vai dar n mais 1. Então, aqui vai dar igual a 2, é igual a n mais 1. Tá vendo? Ora, se as bases são... Isso é exponencial, hein, pessoal? Ó, mesma base. Se as bases são iguais na exponencial, os expoentes são iguais. Então, n mais 1 é igual a 9. Onde n é igual a 9 menos 1. Aqui é mais 1, vai para lá menos 1. N é igual a 8. Quantos termos tem essa PG? Qual o número de termos? 8. Tá vendo? Esse caminho aqui também dava. Mas nós montamos em forma de exponencial. Tá vendo? Vamos aprender no exponencial. Por quê? Quando eu fiz essa divisão aqui, eu ia botar aqui 128. 128, ó, é por 2 que dá 64, que é por 2 que dá 32, que é por 2 que dá 16, que é por 2 que dá 8, que é por 2 que dá 4, que é por 2 que dá 2, que é por 2 que dá 1. Tá vendo? Aí eu ia ficar com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Eu ia ficar com 2 elevado a sétima. 2 elevado a sétima. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse fazer desta forma, ficaria 2 elevado a n menos 1 igual a 508 por 4, deu 128, que decomposto em fatores primo, deu quanto? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ficaria 2 a sétima. Ó, 2 a sétima. Como isso, bases são iguais, igual a expoentes, então n menos 1 é igual a 7, onde n é igual a 7, menos 1 vai para lá, mais 1, n é igual a 8. Outra forma de fazer, eu parei aqui para poder fazer desta forma aqui, né? Pulei, vim para cá
e fiz dessa forma. Mas eu posso também dividir por 4, dá 128, fatoro 128, dá 2 à sétima, e falo que 2 elevado a n menos 1 é igual a 128, que é igual a 2 à sétima, que vai ser bases iguais, expoentes iguais, passo 1 para lá e acho o n também igual a 8. Duas maneiras de fazer, meu amigo. Show de bola, tá bom? Vamos agora para a folha 8, exercício 3. É técnico, é prático e eles visam muito inserir meios geométricos, tanto na progressão aritmética como na progressão geométrica. No caso da progressão aritmética, é meios aritméticos. No caso da PG, é meios geométricos. Nós vamos ver na folha 8, exercício 6, como é que se insere meios aritméticos numa progressão geométrica. Tá ok? Vamos lá? Olha lá, pessoal, folha 8, exercício 6, como eu tinha comentado quando eu estava apresentando o exercício 5, falar sobre meios geométricos, né? Existe meios aritméticos, na progressão aritmética eu tenho uma aula violenta só de questões de progressão aritmética. Aqui no meu canal, galera, o pessoal não perde nada. Não precisa ir em outro canal. Eu tenho raciocínio lógico, eu tenho triângulo retângulo, treinando as formas do triângulo retângulo, muito importante. Eu tenho relações trigonométricas no triângulo retângulo através da trigonometria. Tem lá na minha, escrito bem grande, trigonometria, tá? Tenho regra de 3, eu tenho equação do primeiro grau fácil, equação 1, 2 e 3, os 3 casos mais fáceis de equação do primeiro grau, mas é para treinar. Tem multiplicação de fração, tem soma de fração, é o que é um número misto, que é a fração própria e imprópria, as pessoas que têm menos conhecimento. Eu não posso botar coisa muito lá em cima, eu tenho que botar vídeo também mais fácil, não é verdade? Vamos lá, folha 8, questão número 6. Inserir 3 meios geométricos entre 16 e 81. Ora, para mim inserir 3 meios geométricos entre 16 e 81, eu tenho que... Ela vai ter quantos? Ela vai ter 5. Por quê? Eu vou ter 16... Vou ter um aqui, outro aqui, ó, ou 3 meios, e vou ter o 81. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, meu N, que é a quantidade de termos, é 5. Eu sei tranquilamente que o A1 é igual a 16. E sei que o meu AN é igual a 81. Tá vendo? Então, ele pede para inserir. Então, ele vai pedir para você, no final, a progressão toda. Os 3 elementos inseridos. Tá certo? Eu vou calcular por aquela fórmula que eu dei. Razão é igual a raiz de, n menos 1 sobre, AN dividido por A1. Tá vendo? Então eu vou ter que razão é igual, olha só, n menos 1, quantos elementos tem na PG? 5. Então vai ficar, 5
5 menos 1 por AN, que é 81, sobre o A1, que é 16. Olha só. Eu sei que a razão é igual a 5 menos 1, 4. 81 dividido, fatorado, dá 3 a quarta. E 16 fatorado dá 2 a quarta. Então eu corto esses 4 expoentes com o índice da raiz e coloco para fora, e a razão é 3/2. A razão é 3/2. Ora, como é que eu monto a minha proporção? Eu vou pegar o segundo termo, o segundo aqui, vai ser quem? O segundo vai ser A1, o A2 é igual ao A1 vezes Q. Então, o A2 é igual a A1, que é 16, vezes o Q que eu achei, que é 3/2. Ó, 3/2. Então, vai dar 16 vezes 3, 48, dividido por 2, o A2 é igual a 24. 24 igual a 24. Quem é o A3? O A3. O A3 é igual ao A2 vezes o quê? Quem é o A2? 24. Então, A3 é igual a 24 vezes a razão, que é 3/2. Tá vendo? Posso cortar esse 24 por 2 dá 12, posso cortar 2 por 2 dá 1, que não altera. Então, o A3 é igual a 12 vezes 3, 36. E quem é o A4? O A4, que é esse aqui, ó. Esse. Aqui deu 24, aqui deu 36, tá vendo? E agora eu vou achar o quarto termo, que é os 3/2 geométricos. Então eu vou ter que o A4 é igual ao A3, ó, que eu acabei de achar, vezes a razão, que é 3/2. O A3 vale quanto? 36. Então A4 é igual a 36 vezes 3 dividido por 2. 36 por 2 dá 18, 2 por 2 dá 1. Ficou 18 vezes 3. Quanto é 18 vezes 3? 54. Tá aí, eu botei o 54 aqui, achei 54 aqui e inseri 3/2 aritmético. Qual é a PG? 16, 24, 36, 54 e 81. Tá vendo? Quando ele manda inserir, ele quer que você monte a PG. Tá bom? Vamos agora na folha 9. Exercício número 7. Vamos lá? Olha aí, galera, é o seguinte, folha 9, exercício 7. Exercício 7. Ele diz assim: o terceiro termo de uma PG é 2 e o sétimo é 512. Calcular o quinto termo. Então, olha só, pessoal, eu sei que A1 é o primeiro termo. Eu sei que o Q é a razão. E a fórmula é igual a N, então é a N igual a
A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Tá certo? Ora, eu sei que o A1 vezes Q elevado ao quadrado é igual a 2, que é o terceiro termo. Tá vendo? Eu sei que o A1 vezes Q elevado a 6 é igual ao sétimo termo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a segunda igualdade pela primeira. Aí temos, olha só, A1 vezes Q elevado à segunda é igual, dividido por A1 vezes Q elevado à sexta, dividido por Q elevado à segunda. Tá vendo? Que vai me dar A1 vezes dá 512. Ó. E aqui, A1Q elevado ao quadrado é igual a 2. Então, eu tenho que isso aqui eu corto, ó. Se eu corto, vai ficar Q elevado a 6 menos 2 é igual a 256. Da onde Q é igual a raiz, aqui dá Q igual a 4, raiz quarta de 256. Que é igual a, ó, 2, aqui é 4, vai ficar 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4, porque 256 é 2 elevado a oitava, então corta, que é igual a 4. Que é igual a 4. Cálculo de A4. Cálculo de A4. Vamos ver. Cálculo de A4. Quem é o A4? O A4 é igual ao A3 vezes Q que vai dar quanto? A3 é 2. O A4 é igual a A3, que é 2, vezes o Q, que é 4. O A4 é igual a 8. Quem é o A5? O A5 é igual ao A4 vezes a razão. Quem é o A5? O A5 é o A4, que eu achei que é 8, vezes a razão, que é 4. Então, o A5 é igual a 32. Resposta, 32. Tá vendo? Valeu? Essa é a resposta da questão, pessoal. Valeu? Vamos outra? Vamos ver a folha 10 agora. A folha 10, tá certo? Vamos ver a folha 10 para a gente dar continuidade. Vamos falar da soma dos termos de uma PG limitada. Tá legal?
Olha aqui, pessoal, a fórmula da soma dos termos de uma PG limitada. Vocês têm que anotar essa fórmula para vocês terem para resolver os problemas de progressão geométrica, a famosa PG. Olha só, soma dos termos de uma PG limitada é dada pela expressão Sn, soma do número de termos é igual ao primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1 sobre q elevado a n elevado q menos 1. Então é Sn igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre dividido por q menos 1. Esta é a fórmula da soma que a gente vai usar quando formos usar os problemas de PG. Tá legal, galera? Olha, pessoal, para a gente treinar a soma, aquela fórmula que nós vimos agora, né, na folha 10, soma dos termos de uma PG limitada, nós vamos se utilizar desta fórmula. Tá legal? Então, temos que observar o seguinte. Existe uma fórmula que você usa quando a progressão for decrescente. Aí nós vamos ver outra fórmula sem ser aquela da folha 10. Que nós vimos. Essa é usada quando a progressão, olha só, eu tenho que A1 é igual A1 é igual a 2, tá certo? Eu sei que N é igual a 7, porque ele quer os 7 primeiros. Então, N é igual a 7, tá vendo? E ele quer calcular a soma dos 7 primeiros termos. Então, ele quer S7. Ele quer S7. Tá vendo? Agora, observação para vocês anotarem na aula. Se a progressão geométrica for decrescente, quer dizer o quê? Que a razão for menor do que 1, é conveniente escrever sob a forma. Qual é a forma, pessoal? A forma é o seguinte, ó. Sn é igual a 1 que multiplica 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Esta é a fórmula quando a PG for decrescente. Por quê? Eu sei que a razão, eu vou pegar o segundo, A2, vou dividir por A1. O A2 é 1. O A1 é 2, qual é a razão? 1 meio. 1 meio. Então, ela é menor que 1. 1 meio é a metade de 1. Então, o Q, que é a razão, é menor que 1. Quando assim for, você vai usar esta fórmula aqui, que é a fórmula direta. Tá certo? Então, olha só, vamos usar a fórmula. Sn é igual a 1, que é 2, que multiplica 1 menos a razão, que é 1 meio, elevado a n. N é 7. Por quê? Porque ele quer a soma dos 7 primeiro, o n é 7. Tá vendo? Dividido por 1 menos q, que é 1 meio. Tá vendo?
o meio. Então, pessoal, olha como é que vai ficar a situação. Olha como é que vai ficar a situação. Eu sei, então, o SN, que é o S7, é igual a 2, que é o A1, né? Que nós já vimos, 1 menos 1 meio elevado à sétima, que dá 1 sobre 128, porque 2 à sétima é 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes ele por ele mesmo. Tá vendo? Que é igual a 1 meio. Olha, como é que eu faço? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Vai dar 1 meio. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vai ficar que S7 é igual. S7 é igual, ó, a 2 vezes esse 128 eu multiplico por 1. 128 por 1 dá 128, menos 1, 127. Então vai ficar 127, ó, sobre 127 sobre 128 vezes esse 1 meio está dividindo, vai para lá multiplicando, então ele inverte, fica 2 sobre 1, tá vendo? Aí vai ficar, ó, então, S7 é igual 2 vezes 2, 4, 4 vezes 127 dividido por 128, 128 por 1 dá 128, tá vendo? Dá 128. Então, eu posso simplificar o 4 por 4 dá 1. 128 por 4 dá 32. Tá vendo? Então ficou o quê? Ficou o S7 é igual a 127 dividido por 32. Essa é a soma dos 7 primeiros termos da PG. 127, 32 avos. Folha 11, exercício 8. Tá legal, pessoal? Fechou? Vamos ver agora a folha 12. A folha 12, tá bom? Vamos lá? Olha lá, pessoal. Folha 12, exercício número 9. Vamos lá. O primeiro termo de uma PG limitada é 2. Então, A1 é igual a 2. E o último termo, que é o AN, é igual a 486. Calcular o número de termos e a razão, sabendo que a soma dos termos, SN, é igual a 728. Tá vendo? Então, eu tenho esse aqui, falta o N e falta a razão. N é a quantidade de termos. Nós vamos usar esta fórmula aqui, anota aí no seu caderno. SN é igual a N vezes Q, que é a razão, menos o primeiro termo, dividido pela razão menos 1. Esta é a fórmula que nós vamos usar. Então, usando a segunda fórmula, eu tenho que SN, ó, então, eu tenho que SN, que é 728, é igual a AN, que é 486, ó, AN, vezes a razão,
menos a 1, que vale 2, sobre Q menos 1. Tá vendo? Aí eu vou pegar esse, está dividindo, vai parar multiplicando, ó. K menos 1 vezes 728. Vai ficar 728 vezes K menos 1. K menos 1 é igual a 486 Q menos 2. Tá vendo? Aí aqui vai dar, ó, vou multiplicar aqui, ó, vai dar 728Q vezes, ó, menos 728 vezes menos 1 menos 728 é igual a 486Q menos 2. Tá vendo? Vou passar o 486Q para a esquerda, porque ele tem a variável Q, ó, são termos semelhantes. Eu vou fazer 728Q menos 486Q, ó, tá vendo? É igual a menos 2, aqui tá menos, vem mais, 728, tá vendo? Vai dar 728Q menos 486Q, vai dar 242, que é igual a 726, resultado dessa operação aqui. Donde Q é igual a 726, 242 está multiplicando, vai para lá, dividindo, então Q é igual a 3. Achei que ele quer saber o número de termos e a razão. A razão eu achei. Qual é o número de termos? Ó, vamos calcular o número de termos. Vamos calcular o número de termos. Que é o número de termos? Eu sei que a n é igual a 1, que multiplica Q, que é a razão, menos 1. N menos 1, elevado a N menos 1. Ora, a N é quanto? 486. É igual a 1. Quanto vale a 1? 2. Por isso que é bom ir colocando no início do problema. Vezes que eu achei que é 3 elevado a n menos 1. Esse aqui eu não tenho, é o que eu quero. Eu quero calcular o número de termos. Ora, então eu sei que 3 elevado a n menos 1 é igual a 486. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, 3 elevado a n menos 1 é igual a quanto? Metade de 486, que dá 243. Vou fazer como se fosse uma exponencial, porque o n está no expoente. Então, ela está dizendo o seguinte, é exponencial. Então, eu vou pegar, 3 elevado a n menos 1 é igual a 243 fatorado, dá 3 à quinta. 3 à quinta, então, bases iguais, na exponencial, expoentes iguais. Então, n menos 1 é igual a 5. Logo, n é igual a 5 mais 1. Então, n é igual a 6. Então, achei a razão, como ele queria, e depois da razão, eu apliquei a fórmula do termo geral e achei o n, que é 6. Tá legal, galera? Falou folha 12, exercício 9. Vamos para a folha 13, exercício
exercício 10. Tá legal? Vamos lá? Olha, pessoal, folha 13, exercício 10. Estamos dando uma lavada de questões e exercícios de concurso de progressão geométrica. É aquilo que eu falei para vocês. Existem milhões de canais de matemática, mas aqui você pica a base e vai ter tudo que você quer aqui. Tá legal? Ele diz assim: em uma progressão geométrica, o quinto termo é 42 e o sétimo termo é 5.250. Qual a razão da PG? Ora, eu sei que A7 é igual a A5 vezes K7 menos 5, 2. A7 é A5 e duas vezes a razão. Uma razão é A6 e a outra razão é A7. Razão vezes razão, razão ao quadrado. Tá vendo? A7 é 5.250. Que é igual a A5, que é 42, vezes a razão, que é Q ao quadrado. Vou transformar, trazer o Q ao quadrado para cá. O 42 vai dividindo, ele está multiplicando, vem para cá dividindo o 5.250. Ora, K ao quadrado é igual a 5.250 dividido por 42, galera. Não vamos perder tempo fazendo continha. Vai dar 125. Da onde? A razão é raiz quadrada, ó. O inverso da potenciação é a radiciação de 125. Então, a razão é igual a 125 dividido por 5 dá 25, que é por 5, que dá 5, que é por 5, que dá 1. É igual a raiz de 5 a segunda vezes 5. 1, 2, 3, 5 a segunda vezes 5, 5 a terceira. 1, 2, 3, 5 a terceira. Tá vendo? Então, vai ficar aqui igual, quem tem a raiz, o índice da raiz vai para fora. Fica 5 raiz de 5 que sobrou aqui dentro. Qual é a razão? 5 raiz de 5. 5 raiz de 5. Lá na prova, nós teríamos as alternativas, você ia marcar razão é igual a 5 raiz de 5. Falou, galera? Beleza? Vamos para a folha 14, exercício 11, e nós vamos dar um banho de cálculo agora. Tá bom? Vamos lá? Aí, pessoal, folha 14, exercício 11, diz o seguinte: achar x para que 7 menos x, 7 mais 4x, 7x mais 31 formem uma PG. Bom, eu sei que na razão, a razão de uma PG é tudo igual. Então, ó, 7 mais 4x dividido por 7 menos x, quer dizer, o segundo termo dividido pelo primeiro, é igual ao terceiro termo, que é 7x mais 31, está para 7 mais 4x. Isso aqui eu vou fazer, ó, é igual, porque são razões. Então eu vou fazer em x aqui como se fosse uma proporção. Então vai dar aqui, pessoal, ó, 7 mais 4x, que multiplica 7 mais 4x, ó, que é igual a
7 menos x vezes 7x mais 31. Multipliquei esse por esse e esse por esse, certo? Agora, eu sei que 7x mais 4 duas vezes é a mesma coisa que 7 mais 4x elevado ao quadrado, que é igual. Vou fazer cada termo desse binômio por cada termo desse binômio. Então vai dar, ó, 49x, 7 vezes 7x, mais 217, que é 7 vezes 31, menos 7x2, x menos com mais dá menos, 7x vezes x, 7x2. Menos 31x, menos com mais dá menos, x vezes 31, 31x, menos 31x. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó, quadrado da soma de dois termos. Produtos notáveis, eu tenho um vídeo aí no meu canal ensinando produtos notáveis, tá legal, pessoal? Então aqui, ó, é o quadrado do primeiro, que dá 49, 7 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 7, vezes o segundo, que é 4x, mais quadrado do segundo, que é 4x elevado ao quadrado, é igual, olha lá, 49 menos 31 vai me dar 18x mais 217 menos 7x2. Tá vendo? Menos 7x2. Aí eu vou resolvendo, né, pessoal? Eu vou resolvendo. Vai dar 49 mais 2 vezes 7 são 14 vezes 4, 56x mais 4x ao quadrado, que dá 16x2, é igual. Olha lá, é igual. Aí vai dar 18x mais 217 menos 7x2. Vamos passar todo mundo para cá. Vamos passar todo mundo para cá. Ó, 16x2 menos 7x fica mais 7x2, tá vendo? Mais 56x, o 18 vem para cá, menos 18x, e o 49, e esse 217 vem para cá, menos 217 é igual a zero. Vai dar, ó, 23x2 mais 56 menos 18, 38x menos 168, que é o resultado dessa diferença aqui, é igual a zero. Tá vendo? Vamos achar o delta. Cálculo do delta. Ó, eu estou apenas resolvendo matemática. O raciocínio lógico nós já fizemos, tá? Então vai dar o quê, ó? O delta é igual a 38, ó, B2, que é 38 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tá vendo? Delta é igual a 38 ao quadrado dá 1444, mais menos com menos dá mais, 4 vezes 23 vezes 168 dá 15.456. Delta é igual
raiz de 16.900, que é igual a 130. Então, eu vou montar aqui deu 130, né? O delta. É o que fica dentro da raiz. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de 16.900, que é o delta que fica dentro da raiz, é 130. Dividido por 2 vezes o A, que é 23. Então, vai dar menos 38, mais ou menos 130, sobre 46. Tá vendo? Sobre 46. Então, aqui vai abrir duas raízes. Vamos abrir duas raízes aqui, ó. Vamos abrir duas raízes. X', que é igual a menos 38 mais 130 dividido por 46. X' é igual a 92 dividido por 46, que é igual a 2. X' é igual a 2. E x duas linhas? X duas linhas, segunda raiz, vai ser menos 38 menos 130 dividido por 46. Vai dar x duas linhas igual a menos 168 sobre 46. Olha, x duas linhas é igual, vamos simplificar por 2, vai dar menos 84 sobre 46 dividido por 2 também dá 23. Então, a resposta é x' igual a 2 e x duas linhas igual a menos 84, 23 é a resposta da questão. Existem dois valores de x porque a equação é do segundo grau. Então, a resolução está aí, pessoal. Ó, tá legal? Tem x igual a 2 e a outra resposta que cabe para que isso transforme-se numa PG é quem? Menos 84, 23 avos. Tá legal, galera? Vamos outra? Vamos ver agora a folha 15. Tá bom? O exercício 12. Olha lá, pessoal. Folha 15, exercício 12. Folha 15, exercício 12. Qual o sexto? Esse problema parece fácil, caiu numa prova de concurso. Nós não conseguimos captar o local. Tem uns que a gente captura o local, tem outros que a gente não captura, mas a gente sabe que é uma lista de exercícios que caiu no concurso, tá legal? Olha lá, qual é o sexto termo da PG? Ele deu o primeiro e deu o segundo. Ele dando o primeiro e dando o segundo, eu já posso calcular a razão. Então, primeiro, vamos calcular a razão. Vamos calcular a razão primeiro. Vamos calcular a razão, tá? Vamos calcular a razão aqui. Vamos calcular a razão para a gente poder dar continuidade ao exercício. Olha só, eu sei que a razão, aqui é 1, aqui é 2. Eu posso fazer A2 dividido por A1. Vou achar a razão. Quem é A2? A2 é 256. Quem é A1? 512. Ora, simplifico por 256 em cima e embaixo, ó, vai dar 1 sobre 2. Qual é a razão? 1/2. Mas eu quero calcular o sexto termo. Então, eu sei que A6 é igual ao segundo vezes a razão elevada à quarta. Porque 6 menos 2, 4. Eu sempre faço isso. Tá entendendo? Igual na progressão aritmética. Só que lá é soma, não é multiplicação. Então vai dar, ó, A6
A6 é igual. Quem é o A2? O A2 é 256 vezes 1 meio elevado, que é a razão, elevado à quarta. Tá vendo? Então, A6 é igual a 256 vezes 1 à quarta é 1, 2 à quarta é 16, porque é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, o A6 é igual a 1 vezes 256, 256 dividido por 16, que dá 16. Qual é o sexto termo da PG? Dado o primeiro 512 e o segundo 256. É 16. Ela é uma PG decrescente, tá? Porque o Q, que é a razão, é menor do que 1. Tá ok, pessoal? Então, vamos agora para a folha 16, exercício 13. Esse também caiu em concurso. Vamos lá? Vamos ver? Vamos nessa. Olha lá, pessoal, folha 16, exercício 13. Olha lá. Considerando-se uma PG, o primeiro termo é 3. Então, A1 é igual a 3. Ele falou, a gente escreve. A razão é 7, Q é igual a 7. O sexto termo é, ele quer 6. Ora, mas eu sei que o A6 é igual ao A1, que é 3, vezes K, que é 7, elevado a 6 menos 1, que vai dar 6, vai dar 5. Ora, então, A6 é igual a 3 vezes 7, a quinta vai dar 3 vezes 16.807. Logo, A6 é igual a 50.421. Ó. Porque o A6 é o primeiro termo multiplicado pela razão 5 vezes. 6 menos 1, 5. Tá certo? Quanto falta para chegar a 6? A1 vezes K, A2, vezes K, A3, vezes K, A4, vezes 5, A6. A4, A5, A6, tá bom? Então dá A6 igual a 50.421, letra B. Letra B, galera, ó. Letra B, tá aqui a resposta. Letra B. Letra B, 50.421. Valeu? Vamos ver agora a folha 17, exercício 14. Vamos nessa? Pessoal, folha 17, exercício 14. Tá bom? Então, olha só, pessoal, ele diz o seguinte: qual o primeiro termo de uma PG de 9 termos? Então, N igual a 9, hein? Ele quer o primeiro termo, A1. Ele quer A1. Ele quer A1. Primeiro termo de 9 termos, cujo último, o AN, é igual a 78.125. Tá vendo? Então, e ainda diz que a razão é 5. Ele deu tudo, né, pessoal? A razão é 5. Se você pegar a forma do termo geral e for fazer as transformações, você vai cair assim, ó. A1 é igual a N é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Não é isso? Ora, eu
posso pegar o A1 vai ficar assim, ó, A1 vezes Q elevado a N menos 1 é igual a N. Ó, tá vendo? Da onde A1 é igual a N sobre Q elevado a N menos 1. Chegamos nesta outra forma, derivada da forma de termo geral, porque eu quero o primeiro termo. Então, eu vou ter que A1 é igual a N, que é quanto? 78.125, dividido por Q, que é Q elevado a N menos 1, que é Q? Q elevado a N menos 1. Então, eu vou repetir aqui para facilitar. Ó. Vai ficar 78.125 sobre o Q é 5. Ó, o Q é 5. N menos 1 é 9 menos 1. Então, A1 é igual a 78.125 dividido por 5 a oitava. Tá vendo? Ora, mas 78.525 é o quê? É 5 a 7 sobre 5 oitavo. Tá vendo? Se você cortar, aqui na verdade é 5 sétimos sobre 5 sétimos mais, vezes 5. Certo? Corto 5 sétimos, aqui dá 1, aqui dá 1. Sobrou o quê? A1 é igual a 1 quinto. Tá vendo? 1 quinto. Tá legal? A resposta do primeiro termo. Esses cálculos aqui você tem que fatorar. Vai ter que fatorar 78.125 por 5, por 5, por 5, por 5. Aí vai dar 5 a 7. Mas se você fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, vai dar 78.525. Por que eu desmembrei 5 oitavos? Porque 5 oitavos é 5 a 7 vezes 5. Isso é uma praticidade na matemática. Para mim poder cortar em cima e embaixo, ficar o 1 sobre o 5. Então, o primeiro termo dessa PG é 1 quinto. Valeu, galera? Certo? Vamos para a folha 18, exercício 15, que caiu no corpo docente de matemática da Prefeitura de Maricá. Foi para professor. Vamos ver ela? Vamos nessa. Pessoal, folha 18, exercício 15. Nós vamos até a folha 22, se eu não estou enganado. Tá certo? Aí diz aqui, ó, concurso docente 1 matemática, Prefeitura de Maricá. Essa questão de 2018, recente, caiu no concurso da Prefeitura de Maricá para professor. Docente é professor 1. Tá vendo? Professor 1 caiu para matemática, professor de matemática da Prefeitura de Maricá em 2018. A banca foi COSEAC, UFF. Tá vendo? Muito bem. Agora, vamos ver o que diz. O sétimo termo de uma PG vale 27. Então, o sétimo termo é igual a 27. Ó, já vou escrevendo. Sabendo que a razão é menos 3, a razão é menos 3, ó. Pede-se a soma do terceiro, A3, mais o quarto termo, que é A4. Ele pede isso aqui, a soma de A3 e A4. Eu tenho que achar o A3, o A4, para poder eu fazer o cálculo. Então, vamos calcular A3 e A4. A3, vamos calcular o A3. Ó, A3, vamos calcular o A3? Eu sei que o A7 é igual a A3 vezes
razão elevada a 7 menos 3. Porque 7 menos 3, ó, 7 menos 3. Então vai dar a 7. A 7, eu vou fazer o seguinte, ó. A 7 é igual a 3 vezes a razão elevado 7 menos 3 a quarta. Tá vendo? Então eu sei que o A7 é 27. Então 27 é igual a 3 vezes menos 3 elevado a 4 dá 81 positivo. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Positivo. Então eu tenho que isso multiplicado por isso, eu tenho que A3 vezes 81 é igual a 27. Inverto a identidade. Vai dar A3 é igual a 27 dividido por 81. Quanto vale A3? É só simplificar por 27 em cima e embaixo. Então, A3 é igual a quanto? A 27 por 27 dá 1. 81 por 27 dá 3. Ó, vou achar o A4. Quem é o A4? O A4 é o A7 é igual a A4 vezes Q elevado a 3. 7 menos 4, 3. É só diminuir os índices aqui, ó. Tá vendo? Ora, então eu sei que A4 é igual a A7 sobre, ó, Q elevado à terceira. Tá vendo? Então eu sei que A4 é igual a A7, que é 27. O A4 é igual a 7, que é 27, dividido pelo Q, que é menos 3, elevado à terceira. Vai dar 27 sobre quanto? Menos 3 elevado à terceira, que dá menos 27. Menos 27. Menos 27. Ó, 27 dividido por menos 27. Que vai dar quanto? Menos 1. Menos 1. Porque 27 por 20 dá 1. Tem um menos aqui. Menos com mais dá menos. Menos 1. Então o A4 é menos 1. E o A3 é 1/3. Ele quer a soma. Ele quer a soma de A3 com A4. Então A3 mais A4. Quem é o A3? O A3 é 1/3. Mais menos o A4, que é menos 1. Vai dar 1/3, mais com menos dá menos 1. Ora, quanto dá? Vai dar aqui, ó. 3 vezes 1. Olha lá, vai dar menos 1. Vai dar 1 menos 3. Não, aqui é 3 vezes 1. Vai dar menos 1. Vai dar, ó. 3 vezes 1, 3. Vai ficar 1 menos 3 dividido por 3, que é igual a menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. A resposta é a soma de A3 com A4 é quanto? Menos 2/3. Letra E. Letra E, pessoal. Ó. Letra E. Letra E. Menos 2/3. É a folha 18, exercício 15, caiu para professor de matemática da Prefeitura de Maricá 2018. Aqui não tem brincadeira, pessoal. Vamos ver outra? Vamos ver a folha 19, exercício 16, mais uma questão de concurso. Agora a gente vai arrebentar, tá ok? Só questão de concurso. Vamos nessa? Pessoal, outra questão de concurso, tá?
folha 19, exercício 16. Olha só. Caiu na EAR, tá? CFS 1 de 2022. Essa questão de PG. PG é importante. Por isso é que eu fiz questão de fazer uma aula sobre PG. Olha só, pessoal. Vamos ver o seguinte. Seja PG 24, 36, 54, 3 pontinhos, ela continua. Ao somar o quinto e sexto termo dessa PG, tem-se. Ele vai somar o quinto e o sexto termo e quer saber o resultado. Igual aquela que nós fizemos de A3 e A4, né? Nós achamos o A3 e o A4 e depois nós somamos. Só que ele deu o sétimo termo, ele deu a razão, né? E pediu a soma do terceiro com o quarto. Aqui ele dá a progressão. Na concurso de Maricá, ele já dá o último termo, dá a razão e pede a soma do terceiro com o quarto termo, o A3 e o A4. Aqui ele pede a soma de quinto e sexto termo e diz que é uma dessas condições aqui. Tá vendo? Então, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que achar o A5. Vamos achar o A5 primeiro. Vamos achar o A5, tá? Que é igual ao A3, ó. O A5 é igual ao A3 vezes que ele, ó, o A3 é igual ao A1, o A5 é igual ao A1, vamos fazer com o A1, vezes Q elevado a quarto, porque 5 menos 1, 4. Então vai dar que o A5 é igual a 1, ó, que é 24, vezes a razão, que é 3 meios elevado à quarta. Ué, professor, como é que você achou a razão 3 meios? A razão 3 meios é fácil. Eu vou fazer aqui em cima, ó. A razão você pega aí o segundo, ou o terceiro com o segundo, ou o segundo com o primeiro. Eu pego o segundo, que é 36, e divido pelo primeiro, que é 24. Tá vendo? Vou dividir por 3 em cima e embaixo, vai dar 12 sobre 8. Divide-se por 4 em cima e embaixo, vai dar 3 sobre 2. Então, que a razão é 3 meios. Pronto, para ninguém reclamar que eu não fiz o cálculo. Tá ok? Então, olha só, pessoal. O A5 é igual a 24 vezes 3 a quarta é 81. 2 a quarta é 16. Ora, eu posso fazer uma festa aqui, tá? Eu posso cortar por 8 dá 2, por 8 dá 3. Então ficou 3 vezes 81, 243 sobre 2. Esse é o A5, tá? Vamos calcular o A6. O A6 eu posso pegar o A3 vezes a razão elevada à terceira. 6 menos 3, 3. Então aqui fica elevado a 3. O A6 é igual ao A3, que é 54, vezes a razão, que é 3 meios, elevado a 3. Elevado a 3. Tá vendo? Vai ficar o quê? Então, A6 é igual a 54 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 a terceira é 27. 2 a terceira é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8. Posso cortar
por 2 dá 4, por 2 dá 27. Tá vendo? Aí ficou 27 vezes 27, 729 sobre 4. Então, A6 é igual a 729 dividido por 4. Achei o A6. Tá vendo? Muito bem. As frações são absolutas, mas elas parecem que você está errado, mas você está certo. Agora eu vou somar o A5 mais o A6, que é o que ele quer. O A5 mais o A6. O que eu vou fazer? Vou pegar o A5, que é 243 dividido por 2, e somar com 729 dividido por 4. Tá vendo? Só que eu sei que o MMC entre 2 e 4 é 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. Vai ficar 486 mais 729. 1 vezes 7 é 729 dividido por 4, que é o MMC. Vai dar 1.215 sobre 4. Essa é a soma que dá a letra C. A soma do quinto termo com o sexto termo. Letra C, pessoal. Letra C. 1.215 quartos. Tá legal? Vamos agora à folha 20. Folha 20. Vamos na folha 20. Exercício 17. Tá ok? Vamos lá? Olha lá, pessoal. Outra questão caiu na CFS número 2, né? De 2022. A outra também foi CFS, né? Questão 1 e agora a questão 2. Isso desse ano 2022. Olha só. Mais uma questão de concurso. Aqui a gente começa devagarinho, vai aumentando o nível e chega nos top de linha. Entendeu? Que não tem brincadeira não. Olha só. Se numa PG crescente, o que é maior que 1, o quinto termo e o sétimo são, respectivamente, 24. Então, repara, ó, o quinto termo é 24 e o sétimo termo é 216. Ele está dizendo isso, ele quer o A3, ele quer o A3. Olha, pessoal, para calcular, eu não tenho como calcular o terceiro termo sem achar a razão. Eu tenho que achar a razão. Então, para mim achar a razão, eu vou me relacionar com a 7 e com a 5. Porque aí eu tenho condições de achar a razão. Olha só, eu posso dizer que o A7 é igual ao A5 vezes Q elevado a segunda. 7 menos 5, 2. Então, Q elevado a segunda. Quem é o A7? O A7 é 216. Quem é o A5? É 24 vezes K ao quadrado. Eu vou inverter, eu vou botar 4 ao quadrado é igual a 216 dividido por 24. Então, Q é igual a raiz quadrada de quem? 216 por 24 dá 9. Então, Q é igual a 3. Achei a razão. Achando a razão, eu posso achar o terceiro termo. Posso dizer o seguinte, ó, cálculo do terceiro termo. Cálculo do terceiro termo.
que eu faço? Eu posso dizer que o A5 é igual ao A3 vezes Q elevado a segunda, ó, 5 menos 3, 2. O A5 eu tenho, que é quem? 24. Mas eu vou inverter essa identidade, eu vou botar aqui, ó. Então, A3 vezes Q ao quadrado é igual ao A5. Se A5 é igual a 3 vezes Q ao quadrado, isso é uma igualdade, A3 vezes Q ao quadrado é igual a 5. Verdade? Muito bem. Então, eu sei que o A3, ó, o A3 é igual ao A5 sobre Q ao quadrado. Então, A3 é igual a 5, que é 24 sobre 3. 3, tá vendo? A razão é 3. 3 ao quadrado. Que vai me dar quanto? Vai me dar 24 sobre 9. Então, eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo. Vai dar 8 sobre 3. Quanto é que é o terceiro termo? 8 terços. 8 terços é a letra C. Letra C. Letra C. Viu? Achamos a resposta. Tá ok, pessoal? Letra C. Tá aqui. 8 terços. Tá vendo? Letra C. Tá vendo? 8 terços. Tá bom? Valeu? Vamos outra? Vamos ver a folha 21, exercício 18 também. Para professor de matemática. Aqui eu mato até as questões para professor. Claro que se eu fizesse, eu teria uma grande chance de acertar essa churumela toda, né, pessoal? É uma brincadeira de questão. O professor Paulo Lacerda é danado. Vamos nessa? Vamos ver outra? Olha aqui, pessoal. Professor docente de matemática. Ó. Professor docente, professor para dar aula. Foi um concurso da SEDUC, Rio de Janeiro, 2011, a banca foi a CEPERJ. Tá vendo? Outra questão para o professor de matemática. Eu, professor de matemática, resolvendo questão para explicar aos professores de matemática que assistem meu canal, com certeza. E eles vão aprendendo a desenvolver o raciocínio. Tá? Olha aqui, diz o seguinte, banca CEPERJ, em uma progressão geométrica, o segundo termo é 27 elevado a menos 2. O terceiro termo é 9 a quarta. E o quarto termo é 3 elevado a n. O valor de n é, olha só, eu tenho que A2 é igual a 27 elevado a menos 2. Eu tenho que o A3 é igual a 9 elevado a quarta. E tenho que o A4, que é o quarto termo, é 3 elevado a n. Tá vendo? Então, a primeira coisa, pessoal, que nós temos que fazer, não adianta. A PG obriga a gente a calcular a razão, que é o quê? Temos que calcular o quê? Tá vendo? Para depois acharmos o valor de n. Primeiro que eu sei, ó, vou fazer aqui o seguinte, cálculo de Q. Quem é Q é a razão. Eu sei que o Q é igual a terceiro termo dividido
dividido pelo segundo dá uma razão. E eu sei que o terceiro termo é 9 elevado à quarta. E que o segundo termo é 27 elevado a menos 2. Então, olha só, eu tenho que 9 à quarta está dividido por 27, dividido por 1 sobre 27 elevado a menos 2, porque aqui é divisão, então é 1 sobre 27. 1 vezes 9 à quarta dá 9 à quarta, dividido por 27 elevado a menos 2. Eu apenas desmembrei. Tá legal? Desmembrei. Ora, eu vou inverter isso. Por quê? Porque eu sei que Q é igual a 9 à quarta. Troca o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda. Vai ficar 27 elevado a 2. Troca o sinal do expoente. Eu troco o sinal do expoente. Tá vendo? Troco o sinal do expoente. Então, eu vou ter que Q é igual a 9 à quarta vezes 27 elevado à segunda. Tá vendo? Agora, eu quero achar o valor de N. Eu sei que A4, valor de N. Ó, valor de N. Eu sei que o A4 é igual ao A3 vezes Q elevado a 4 menos 3, 1. Q elevado a 1. O A4 é 3 elevado a N. Ó, o A4 é 3 elevado a N. Ó, o quarto termo é 3 elevado a N. Então, aqui é 3 elevado a N é igual o A3 é 9 elevado à quarta, vezes o Q, que é 27 elevado à segunda. Tá vendo? Então fica 9 à quarta vezes 9 quartos. O A3 é quem? O A3 é 9 à quarta. Tá vendo? E o Q é 27. 27 a segunda vezes 9 à quarta. Tá vendo? Então, olha só, pessoal. Eu sei que o 3 elevado a N é igual. 9 à quarta é 3 à segunda elevado à quarta. Vezes 27 é 3 à segunda. Não, 9 à quarta é 3 à segunda elevado a 4 também. Esses dois. E o 27? O 27, que é esse aqui, é o 3 à terceira elevado a segunda. Eu fatorei esses números. Como é que vai ficar? Ó, vai ficar assim, ó. Cálculo de N, ó. 3 elevado a N é igual a 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 3 vezes 2, 6. Todas as bases são iguais. O N está no expoente. Então, isso é uma equação exponencial. Como as bases são iguais, os expoentes serão iguais. Então, N é igual a 8 mais 6. Então, o N é igual a quanto? 22. 8 e 8, 16, com mais 6, 22. N é 22, é a letra
Letra A, pessoal, ó, lá em cima, a primeirazinha, ó, letra A, professor docente, ó, tá vendo? SIDUC, né? SIDUC, tá ok? Então, N igual a 22, a letra é a letra A. Vamos outra? Vamos nessa? Vamos à questão da folha 22. E vamos ver o concurso da CEDERJ de 2020, recente também, tá ok? Vamos lá? Pessoal, olha só, folha 22, exercício 19, questão da CEDERJ de 2020, tá certo? Essa é a última questão da nossa videoaula, tá certo? Então vamos fechar nessa questão aí, outra questão de concurso interessantíssima. Eu deixei ela pro final da nossa aula, da nossa videoaula. Tá legal? Olha só, com o professor Paulo Lacerda você fica esperto mesmo nos conteúdos de matemática. Com todo respeito aos outros canais, o canal Matemática Professor Lacerda é novo, só tem 4 meses, mas nós estamos se esforçando para aumentar os nossos inscritos. Então você vai lá, faz um comentário, né, no vídeo, nesse e nos outros vídeos, dá um likezinho, mãozinha para cima, aperta lá o like e faz um comentário. Se vocês quiserem pedir algum assunto para o professor Paulo Lacerda, vocês deixam no comentário: professor, muito boa aula, mas eu queria assistir um vídeo de logaritmo, de limite, de circunferência, de arcos, semelhança de triângulo. Vocês é que mandam. Função, probabilidade, estatística, tá legal? Vamos ver essa questão para fechar a nossa aula? Olha só. Admita que em uma família, Antônio é 9 anos mais velho do que João e 36 anos mais novo do que Pedro. Se as idades de João, Antônio e Pedro formam nessa ordem uma progressão geométrica, a soma dos algarismos do número que representa em anos a idade de Antônio é. Ele não quer a idade de Antônio. Quando você achar a idade de Antônio, você vai pegar os valores absolutos e vai somar e vai achar a resposta. Não é a idade de Antônio. Então repara bem, pessoal. Olha só. Vamos chamar de A sendo Antônio. Tá bom? Vamos chamar de J sendo a idade de João. E vamos chamar de P, Pedro, a idade de Pedro. Tá bom? Para começar. Aí, olha só, interessante. Vamos começar a fazer a relação que ele fala. APG tem que ser João, Antônio e Paulo. Eles estão em PG, a idade deles, certo? Só que eu sei que Antônio é igual, ele tem 9 anos, Antônio, cadê Antônio? Vamos lá, e Pedro Fórmula. Antônio é 9 anos mais velho que João, então Antônio tem 9 anos a mais do que a idade de João. Essa é a primeira relação que ele deu. Mas Antônio, ele tem menos 36 anos que a idade de Pedro. Ele tem a idade de Pedro menos 36. Outra relação. Tá vendo? Então, na verdade, como é que ficou a PG? Como é que ficou a PG? A PG ficou assim, pessoal, Antônio, no lugar de João,
eu vou colocar Antônio. Antônio menos 9. Antônio menos 9. Por quê? Porque aqui, ó, João é igual a Antônio menos 9. É só fazer o cálculozinho aqui, você acha. Tá vendo? E Pedro é igual a Antônio mais 36. Também faz o cálculo aqui e já deixa pronto. Então, aqui vai ficar a idade do João, que é Antônio menos 9. Vai ser a idade do Antônio, também Antônio, e a do Pedro, que é a idade do Antônio mais 36, porque Antônio é mais novo, 36 anos do que Pedro. Então, sendo assim, eu tenho que Antônio sobre João é igual a Pedro sobre Antônio. Porque, Antônio dividido por João é igual a Pedro dividido por Antônio. Isso é formado uma razão. Elas são iguais. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou substituir por J por P, tudo Antônio. Então eu tenho, Antônio sobre J. J é Antônio menos 9, é igual a Pedro. Pedro é Antônio mais 36 sobre quem? Antônio. Tá vendo? Sobre Antônio. Então, eu vou fazer em X, igual uma proporção, Produto dos meios, produto dos extremos. Vai dar quanto? Vai dar A ao quadrado, A vezes A ao quadrado é igual a menos 9 vezes A mais 36. Multipliquei. Essa é a igualdade que se verifica. Tá vendo? Aí eu vou fazer o cálculo. A2 é igual a eu vou fazer esse com esse. A vezes A2. Depois esse com esse. Vai dar o quê? Mais 36A. Depois 9 com A menos com mais dá menos, 9 vezes A, 9A. Menos com mais dá menos, 9 vezes 36, 324. Tá vendo? Olha, o que vai acontecer, pessoal? Esse A2 eu posso cortar, porque são quantidades iguais, uma de cada lado da equação. Então eu posso cortar, não é verdade? 36A menos 9A dá 27A, que é igual a quanto? A 324. Estava diminuindo, foi para lá somando. Ele estava negativo, estava positivo, negativo. Ele estava negativo, foi para lá positivo. Vai ficar A igual a 324 dividido por 27. Tá vendo? Então, a idade de Antônio é 12. Mas ele não quer isso aqui. Essa é a idade do Antônio. Mas ele quer somar os algarismos, quer dizer, os valores absolutos da idade de Antônio. Então, a soma dos algarismos. Algarismos. Que é a soma dos algarismos da idade de Antônio? É 12. 1 mais
2, que é igual a 3. 3 é letra B. Letra B. Letra B. É ok? Letra B. Tá certo? Bom, pessoal, terminamos a nossa aula. Vou desejar a vocês feliz 2022. Fiquem na paz, fica com Deus. Passa esse vídeo para os amigos. Divulga o canal é novo. E eu estou fazendo um esforço violento para o crescimento do canal. Isso é um sonho meu. Eu fui professor de concurso muitos anos. E eu aposentei e eu resolvi fazer esse canal para ajudar muitas pessoas pobres que não têm condições de pagar um cursinho. Tá certo? Então é o seguinte, antes de terminar, galera, eu vou dar para vocês o seguinte, um canal de Pokémon Go. Esse canal é o Nerd 3/4. Olha, toda a minha aula eu divulgo esse canal. Por quê? Porque é um canal também que junto comigo está crescendo. E ele é narrado por um dos maiores narradores de jogos de Pokémon. Não tem mesmo. Eu vi outros canais que já são mais antigos, bomba, 1000 visualizações, mas não ganha do Nerd 3/4. Ele é narrado pelo Bruno. O Bruno é um dos maiores comunicadores desse canal de Pokémon Go. Eu ia pedir para vocês, depois da matemática, para esfriar a cabeça, vocês assistirem o Nerd 3/4. Entra lá, bota Nerd 3/4 no YouTube. Também no YouTube você vai ver lá. Vai entrar, vai ver o Brunão muito feliz, muito alegre. Ele fala bem-vindos. Ele já está com quase 1000 inscritos. E ele precisa de mais seguidores para ele ter mais visualizações e alcançar o objetivo dele, que é na categoria sênior, não júnior, sênior. Com bastante horas, ele já bateu as horas, tem mais de 4.000 horas de visualizações. Tem muitas visualizações, mas falta os inscritos, tá certo? Ok? Valeu, um abraço do professor, contador editor Paulo Lacerda, aqui no canal Matemática Professor Lacerda. Novamente, fica na paz, fica com Deus. Fui!